Boa tarde, galera! Voltando aqui com o programa As Mulheres do Forró, na segunda parte, segundo bloco da história da Suelen Garcês. Ela que é da Paraíba, morou muito tempo em Recife e em São Paulo também. Hoje ela está contando a história dela e de como é ser produtora artística e cultural. Então, se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho dessa história que está interessantíssima, estou aprendendo muito, chamem aí os amigos e se conectem aí na live. A gente está esperando aqui a Suelen entrar, o pessoal entrar. Vão me dizendo aí se o som tá bom, a imagem tá boa, que daqui a pouquinho ela entra na live. Deve estar bebendo uma aguinha porque ela falou bastante. A Suelen, que é especialista em gestão e produção cultural pela Universidade Federal de Campina Grande e é graduada em comunicação social com bacharelado em relações públicas pela Universidade Federal da Paraíba e que atualmente produz a Ellen Oléria e a Companhia do Tijolo, além de produzir fazer várias outras produções culturais além desses dois. Peraí, vamos chamar a Suelen. Então ela já está entrando, gente. E a gente estava falando aqui da mulher, como é ser produtora mulher. Ei, Suelen, que bom, de novo. Voltei. Recebi uma bronca agora. Por quê? Que assim, eu tô sozinha em casa aqui, minha noiva tá ali, minha sogra mora aqui do lado. E aí ela tá lá com a galera. Aí chegou aqui quando acabou, minha filha, beba água. Fale um pouquinho menos pra respire. Ai, vou respirar. Tá até engasgando, né? De tanta história que tem para contar. Gente, é muita coisa, assim. Quando a gente para conversar com alguém, nossa, é de virar a noite tomando vinho e conversando. Mas é muito bom, porque é muita história boa, muita história interessante para contar. Eu tô me divertindo muito. Ai, que bom, Iris, porque realmente só a gente sabe o que a gente passa. É verdade. E você estava contando de como é ser mulher, né? Das dificuldades de ser mulher, uma mulher produtora. E você namorava a Sandra e hoje é noiva também. E você Isso. abre publicamente, né, essa sua opção. Isso faz diferença também na sua profissão? Você já sofreu preconceito por namorar mulheres e ter companheiras mulheres ou não? Você acha que o pessoal aceita Olha, de boa? eu tenho muita sorte também. Minha noiva, inclusive, acabou de entrar aí, Tatiane. Beijo, amor, te amo. E por, por, é, pelo meio que eu trabalho, ser um meio mais livre enquanto a isso, é um meio artístico, né? Então, os artistas, as pessoas que trabalham com artistas, elas acabam sendo mais, tem outra cabeça, né? Elas saem um pouco daquele caminho retilíneo e uniforme que o heterocentrismo quer demarcar para você seguir. Então elas veem outras possibilidades de pessoas, outras possibilidades de situações, outras possibilidades de vida. Elas sabem que existem e elas aceitam com o coração mais aberto. Isso é lindo. Então eu sou realmente muito privilegiada pelo no qual eu trabalho, né? Familiarmente, no meu seio familiar eu também tenho muita sorte. Minha mãe é assim, minha rainha, minha diva, assim, sabe? Eu amo demais minha mãe e ela é uma pessoa que, como mãe, teve aqueles entraves iniciais, mas hoje em dia, sabe, trata minha noiva assim, e desde sempre, na verdade, ela nunca tratou mal nenhuma das minhas namoradas. Eu acho que por ter justamente essa veia artística, ela já tinha essa cabeça, né? E olha que minha mãe casou, minha gente, minha mãe me teve com 14 anos de idade, casou um mês antes, né? Enfim, teve uma vida aí de sei lá quantos anos no casamento, 30 e sei lá, e lá vai tantas, então no casamento muito abusivo, inclusive, então esse mas eu sempre fui aquela ovelha desgarradinha, assim, de não aceitar algumas coisas, né? Desse patriarcado, dessa. Então sempre fui muito assim.
Minha família, então, minhas irmãs, todo mundo tá assistindo, Shane, Chavely, Shelby, o trava-língua, quem disser 3 vezes bem rápido vai ganhar um doce. Mas estão assistindo, e eles também, assim, é, nunca me senti excluída da minha família, nunca me senti, sabe, assim, em relação a esse núcleo familiar que eu amo, né? Então, é, e eu sempre me impus, eu nunca me escondi, eu nunca entrei no armário, né? Eu namorei homens por muitos anos, então eu nunca entrei no armário, e na minha profissão da mesma forma. Quando eu trabalhava no hotel, foi quando eu comecei a me relacionar com mulheres, eu sempre tive relacionamentos muito longos, então no meu primeiro trabalho, tinha aquela coisa, mas aí tinha festa de fim de ano. Eu digo, eu vou levar minha namorada. E levei minha namorada. E fica. Aí na festa do resort, os funcionários vão ter uma festa só para eles e vão dormir juntos. Dormir com amiga e aquela coisa. No outro dia, como é que foi? Não sei o que, eu digo, gente, era nada. E se você der ouvido, se você responder com as mesmas brincadeirinhas, a mesma entonação de brincadeira, parece que você está dando uma abertura para que aquilo seja legal, sabe? Então, eu nunca deixei isso acontecer. No meu trabalho, da mesma forma. Então, se eu falo para você, porque minha noiva, isso eu normal, né, torno isso normal e comum, normal mas comum de se ouvir, de se falar, é isso, tem que ser comum. Então, no meu trabalho, da mesma forma. Na produção, eu tenho essa facilidade, né? A Ellen é lésbica, teve um relacionamento gigante, muito longo com a Poliana, com a mulher, então foi casada com a produtora dela também. Acompanhando o tijolo, gente, é teatro, né? Então não preciso nem falar nada, né? Teatro, o povo é livre, o povo é liberto das amarras sociais. Então, assim, eu tenho muita sorte, porque eu trabalho com pessoas que têm a mesma cabeça que a minha, e muitas vezes até melhores e transcendentais a minha, assim, conseguem ver muito além do que eu vejo. E eu aprendo muito com elas. Então, mas eu sempre me imponho, e sempre como mulher, é isso, eu tenho que, infelizmente ainda tenho que me provar, eu tenho que, na verdade, não me provar, mas eu tenho que provar ao outro que eu sou capaz, que eu sou a responsável, que eu sou a pessoa com que ele tem que falar, sabe? Uma cena que eu lembro, estava com tijolo em algum Sesc, né? Não preciso comentar qual, mas num evento muito grande, um evento que envolvia artistas de cunho nacional e etc. E era uma espécie de festival, uma abertura, uma coisa assim. E estávamos para ver a parte técnica, né? Como sempre, essa parte técnica, e a gente tinha que ver a questão de quem entra quando, aquela coisa de festival que é uma loucura, né? Produção de festival parece que é outro mundo, gente, porque, né, participar de festival já é uma coisa bem, e produzir um festival, então, já é uma coisa enorme. E a gente estava participando desse festival, dessa abertura, e eu estava com um dos atores, né, que é um dos diretores também do grupo. Vou beber água para não ficar tossindo aqui para vocês. Um momento, por favor. Fica à vontade, pode falar com tranquilidade, a gente espera, não tem pressa. Obrigada. E aí, eu notava que, e éramos todos, e engraçado, nesse período, Tati, a minha noiva, estava lá comigo em São Paulo, foi exatamente há um ano. E ela estava na plateia me esperando, e eu estava no palco conversando com todos os outros técnicos e produtores e diretores. Sei lá, eram 6 homens na rodinha e eu de mulher. Isso, tipo, o dono do evento, o cara do Sesc, o técnico não sei de quê, o produtor da outra banda de não sei o quê. E a gente estava lá e só eu de mulher, né? E um dos diretores do Tijolo comigo do lado. E quando os técnicos falavam, eu já tinha me apresentado, oi, prazer, sou Suela, produtora do grupo, tal, não sei o quê. Para também eles saberem quem eu sou, né? E aí, quando eles falavam, eles não olhavam para mim. Eles olhavam para o cara que era ator, diretor, assim, mas, né? Mas era ator e tal, não sei o quê. Aí, como é que vai ser tal coisa? Perguntando as coisas que praticamente só eu sabia. Porque eu que estava, né? Aí eu dizia, é assim, assim, assado. Aí ele, Aí perguntava outra coisa de novo pro ator.
Aí eu respondia. Aí ele fazia, eu não sei, é Suelen que sabe, né? Porque eles também são bem conscientes. Eu dizia, eu que estou produzindo, é assim, assim, assado que vai ser. Se você tiver alguma dúvida, pode tirar comigo. Porque quem vai saber lhe responder sou eu. E com o tempo, Iris, que eu sou ariana, né? Então eu sou nojenta às vezes. Mas Temperamento forte. total, né? Então, assim, e no início, eu tive muita dificuldade com isso. Porque eu ficava puta mesmo. Muito puta, eu era muito desrespeitada, fui desrespeitada por artista que eu produzia, assim, eu dizia, olha, tem que acabar agora, porque o cara do som vai cortar se não acabar esse horário. E ele passar por cima daquilo que eu falei e continuar. E depois eu sentar e dizer, olha, você fez errado. Se eu disse para você, eu que estou produzindo você, que você tem que encerrar a tal hora, você tem que encerrar a tal hora. E você sabia disso. Então você não pode passar por cima da minha autoridade, assim como eu não passo por cima da sua. Porque cada um aqui tem uma função. Então eu não gostei. Mas assim, inicialmente era aquela panela de pressão, né? Então eu ficava muito puta e às vezes falava, mas falava com a entonação errada, falava, chorava de raiva, então aquela pura emoção. Hoje em dia eu consigo compreender mais, né? Meus 36 anos de idade, então eu consigo compreender mais as formas de, tipo, a linguagem corporal que eu devo usar, a linguagem, né? O tom de voz que eu tenho que usar, e que pareça um pouco sarcástico ali no fundo, mas que seja algo que a pessoa compreende e que eu não preciso levantar a voz, porque eu também nunca gritei, nunca cheguei nesse momento, mas eu ficava com muita raiva. Isso me prejudicava, a ponto de às vezes não querer falar o que eu precisava falar, porque eu poderia me alterar. Eu sabia que eu ia me alterar. Então eu preferia às vezes não falar e aquilo ia somando, somando, né? E aí você explode uma vez, às vezes tem que tirar a pessoa do grupo, da banda, ou se é o caso de algum músico. Então, assim, mas nesse caso, hoje em dia, isso é muito importante, porque são muitos problemas que a gente enfrenta, são muitas falhas, são muitos detalhes, e são muitas pessoas, são muito, né, pessoas que trabalham com você e trabalhar com pessoas sempre, né, tem alguma coisa ali que tem que se encaixar e nem sempre se encaixa direitinho. Então, eu aprendi muito a ter mais temperança no meu tratamento com os outros, na minha profissão. Então, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de solicitar o que eu tenho que solicitar, ou de brigar, né? Algo que eu tenho que brigar. Então, eu já falei para músico que atrasava, que não sei o que lá, eu disse, olha, trabalho é assim, assim, assado. Você tem que chegar a essa hora. Foi assim que a gente combinou, não foi? Pronto. Amanhã vai ser a apresentação. Chegue tal hora, por favor, né? Mas pedindo, por favor, pedindo, dando obrigada, porque a gente precisa de você esse horário, senão você atrasa toda a produção. O artista principal vai estar aqui nesse horário, ele ficou aqui, ele esperou meia hora. Isso não é legal. Antigamente eu ficava puta com o músico, mas tão puta a ponto de não falar nada pra não ter que brigar com ele na cara dele. De dizer, cara, você tá doido? Como assim você vem e não avisa e não sei o quê? Então a gente vai engolindo muito sapo. Se a gente não fala da maneira certa, ou a gente cala para não esbravejar e gritar, sabe? Então tem que ter essa dosagem. Então hoje eu sou uma produtora melhor, porque eu consigo transmitir o que eu preciso da maneira certa. Se tem aquelas pessoas, sabe? Quem trabalha com música sabe que sempre tem aquelas pessoas que sobem no palco e ficam lá no fundinho, fazendo nada, inclusive correndo risco. E você tem que chegar um momento e dizer, gente, infelizmente não pode ficar aqui. É maravilhosa essa visão, né? Oh, coisa boa. Mas infelizmente não pode, não é seguro para vocês nem para a gente. Então, por favor, desçam. Olha que maravilha. Antigamente, não pode ficar aqui não. Vamos, vamos. Então, hoje em dia, então isso a gente vai É aprendendo com o maturidade, tempo. né? A gente vai aprendendo com o tempo de como ser melhor recebido pelas pessoas. Porque é isso, você sobe no palco e você quer voltar àquele palco. E às vezes uma pessoa da equipe, gente, estraga todo um trabalho. Então você trouxe um técnico que foi super desagradável para todos os outros técnicos do local, e aquilo vai se espalhando, e o contratante vai sabendo, e ai, chama aquela banda não.
sabe? E quando você é correto, quando você, né, é idôneo, quando você é simpático, né? Ou mesmo quando tem que reclamar, mas quando você é educado, você vai ter aquela porta sempre aberta para você. E eu, sendo mulher, eu aprendi que não adianta. Às vezes eu uso aquele jeitinho mesmo porque eu tenho que usar. Não tenho orgulho disso. Mas sabe aquela coisa que o técnico vem, diz, ai, isso aqui é assim assado. E aí eu até hoje, não sei por quê, parece um bloqueio na minha cabeça, e alguns termos técnicos eu não decorei, porque eu também não sou técnico de som, técnica de som, né? E nem de luz. Então, algumas coisas eu não decorei, mas eu sei como eu quero o som. Eu sei como eu quero a luz. Eu sei como o meu artista quer o som, como o meu artista quer a luz. Então eu digo, olha, o som ainda não tá legal, eu tô escutando ruído tal. Ah, mas eu não consigo entender porque você tem que dizer isso. Eu digo, olha, eu não sou técnica. Eu estou lhe dizendo o tipo de som que eu estou ouvindo, seja como público, como produtor, ou o que for. Eu preciso que você, usando da sua técnica seja de qual nome é esse que você conhece, utilize isso e faça o que eu estou lhe pedindo. Ponto. Porque é aquilo, se tem uma pessoa, muitas vezes, infelizmente, já é homem, e já conhece aquilo mais que você, nossa, já tentaram me pisar muitas vezes com isso. Por ser mulher, né? E por estar numa posição, entre aspas, inferior em relação ao conhecimento técnico, sabe? Então isso acontece muito. Antes eu ficava puta, mandava outra pessoa, vai falar com aquele técnico lá, porque eu não consigo mais. Hoje em dia não, eu chego lá, oi meu bem, então, eu não sei lhe dizer o que é que você tem que fazer aí, porque você, sabe, eu tenho certeza que você é maravilhoso nisso, eu tô adorando tudo. Só tem uma coisinha que você pode, por favor, melhorar para mim, sabe? Tem que ser, gente, porque senão a gente se estressa também, porque isso é ruim pra gente. E produção tem Aprender a muito disso. desenvolver a Ah, comunicação, né? demais. Em forró, eu dou um curso, você sabe, é uma aula de imagem pessoal e release profissional, né? Que Para legal. os estudantes do curso do Ivan Ribeiro. Então, ele tem um curso e eu dou essa aula nesse curso já faz 2 anos. E geralmente são dançarinos, professores de dança que fazem, bailarinos que fazem as aulas, né? Que estão lá estudando. E eles ficam surpreendidos, surpresos, assim, com o que eu levo. Quanto à questão de imagem pessoal e a questão do release, né? Porque o release, aquele documento, quando você coloca o texto e fotos e tal, é também sua imagem pessoal no papel, né? Eu sempre falo isso. E a imagem pessoal da gente é tudo isso. São os primeiros 7, 11 segundos de primeira impressão que fica. São os outros, sei lá quantos dias para desfazer uma má impressão. É o tom de voz, é o mexer das mãos, é a roupa que veste, a linguagem corporal, é tudo. Então, E eu aprendi e hoje eu transmito esse conhecimento, além, obviamente, de estudos que eu fiz e de trabalhar tanto tempo trabalhando a imagem pessoal dos outros, né? E também a minha. E aí eu consigo transmitir esse conhecimento e de forma que as pessoas realmente entendam a importância disso no meio artístico. Que às vezes a gente não entende, né? Às vezes o artista, o produtor, a pessoa em si, ela não pensa nisso. Ela pensa nos passos corretos, em ter a escola cheia, ela pensa naquele evento que ela vai participar, no festival que ela quer ir, mas ela não pensa nas coisas simples de como ela vai chegar lá, com de como certeza. chegar até lá, do que eu posso usar. Será que é só ligar para alguém e fazer um contato, que tem que ter um amigo, tem que ter aquele QI, né, o que indica? Nem sempre. Muitas vezes é você mesmo. É o que você fez, o que você faz, como você se comporta, como você age, né? Como você conquista seus alunos, como é que você vai para uma entrevista, como é que você se apresenta numa TV, ou como é que você manda uma notícia de um evento seu, de uma aula sua para uma imprensa, onde é que você coloca. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que pensar para poder chegar onde a gente quer. E aí Sim,
Pode falar. Pode falar. Não, pode Não, pode continuar, falar. depois eu Não, eu faço vou a beber água. pergunta. E aí eu aprendi, produzindo esses artistas que eu produzi, esses meios, né? Claro, de acordo com a minha experiência. Mas aí eu aprendi como ajudar outras pessoas, sendo artistas ou não, mas principalmente artistas, né? Onde eu trabalho, meu cultural mesmo, como e elas podem chegar naquele objetivo delas usando o que elas já têm, às vezes, ou aprimorando, ou se enxergando, que a gente às vezes não se enxerga, né? A gente não se enxerga como artista, não se enxerga como pessoa, então não vê que aquele figurino não combina com aquele palco, que não combina com aquele público, que não vai ornar com aquela luz, e às vezes é o som que tira toda a atenção de tudo que você preparou, e ninguém presta atenção mais em nada, ninguém presta atenção na música que você cantou, ninguém presta atenção no cabelo que você fez, na maquiagem, na roupa, no lugar, porque o ruído que o som fazia tirou toda a distração. Então, é uma série de fatores que fazem com que o seu público goste do show e saia falando bem e volte, né? Tudo isso. Então, um cheiro para Clara também, Clarinha, que também é artista aqui da Paraíba. Abraço também para ela, tá mandando aqui. Pode perguntar E isso. Suelen, como é que foi trabalhar com o pessoal do Forró Dança? Que aí acho que é o público que mais segue aí mulheres que conduzem, que a gente não está acostumado no Forró Dança. Quem está aí fazendo essa dança de balada, de salão de baile, de escola, a ter um produtor, uma produtora cultural e artística, né? Queria falar da sua experiência e como é importante, né? Porque eu já trabalhei com você e como é importante ter um profissional competente como você produzindo a gente, que faz toda a diferença. Então, a dança, né, e o forró dança especificamente, era um meio artístico no qual eu realmente não tinha entrado. O forró dança especificamente, principalmente em São Paulo, né? Falando em São Paulo. Porque aqui tem as escolas de dança também, eu inclusive fiz parte de algumas, dancei também, fiz de tudo. Dancei forró aqui. E aí eu fui para São Paulo e vi que o forró em São Paulo, ele é de fato praticamente levado pelo forró dança, né? Vocês que fizeram esse forró eclodir aí em São Paulo há tantos anos, e ele é o que ele é hoje em São Paulo por causa da dança. E aí eu compreendi isso. Primeiro ponto, muito importante, sabe? Então, sabe aqueles primeiros meses que eu passei, né, visitando lugares, conhecendo pessoas? Então, fui a alguns bailes de escolas de dança, né, além das casas mesmo de forró. Então, eu comecei a ver a diferença, né? Tem aquela faixinha que a pessoa dança ali dentro, aqui fora não dança, tá ali esperando para ser chamada. Nossa, que diferente! Mas eu comecei a compreender isso, né? E aí com pessoas como você, Isabel, eu compreendi também que existem pessoas que articulam, além da dança, né? Que fazem tudo isso acontecer, mas que ultrapassam isso, né? Viram movimentos com mulheres que conduzem, que trabalham outras coisas além da dança, não puramente o movimento em si, né? A dança em si, mas ideias e né? Promulgam outras coisas. E aí eu compreendi isso, foi o primeiro ponto e o mais importante, né? Eu reconhecer o fato. E aí eu vi como é importante, como esses agentes do forró dança, eles são cruciais para o forró em São Paulo. E aí eu vi que o movimento era o inverso, né? Aqui em João Pessoa, a banda atrai os dançarinos. Aí em São Paulo, os dançarinos atraem a banda. Isso é muito diferente. Então, assim, eu consigo, como produtora, enxergar esse poder, entende? E eu acredito que muitos produtores, obviamente, enxerguem também. Talvez seja mais natural e não vejam sabe, essa diferença? Assim, não consigo como se fosse ver de fora, eu consegui meio que ver de fora. Até porque minha realidade aqui era diferente. Então, em São Paulo, eu vi, opa, que é bem diferente. E aí eu vejo vários dançarinos profissionais da dança fazendo seus próprios festivais,
seus próprios eventos, né? E aí a gente começa a estudar, mas como esses eventos são feitos? A partir de que é só pela observação dos outros eventos? Será que essas pessoas se especializam? No que é que elas pensam para fazer esses eventos, sabe? Então, elas estudaram para isso, realmente foi só participando de outros, observando outras pessoas, chamando outras pessoas, né? Agregando outras pessoas que já fizeram. Então, esse movimento muito forte e muito autônomo, entende? Eu vejo o forró dança como muito autônomo. Ele se produz, mas não como produtores, como agentes de cultura, agentes de dança, agentes culturais. Entende a diferença? Articuladores culturais, Sim. né? É Quem meio for... Diga. que parece que é como se as pessoas não conhecessem esse caminho de existir um produtor e fossem fazendo porque é necessário fazer sem ter ali um Isso. profissional do meio, e ele acaba virando um profissional sem especialização que vai com a experiência aí fazendo as coisas. É mais ou menos E isso que você sente? isso. E muitos acontecem muito bem porque as pessoas, com a experiência, né? Tanto que você tem festivais aí de 10, 12, 15, sei lá quantos anos, né? Então é porque deu certo, né? Seja aos trancos e barrancos, ou nas coxas, como a gente fala, ou seja realmente com especialistas ou pessoas com mais experiência. Mas muitas pessoas ganharam experiência a partir daquilo. É um caso muito, muito interessante de se estudar. Mas eu acredito que... Lá vai a garganta, peraí. Vai na aguinha, eu também vou. Você acha que é bem diferente esse jeito de funcionar de outras áreas? Assim, Muito. esse ambiente de São Paulo da dança é bem específico, assim. Assim, se você pegar outras linguagens artísticas, muitas também se autoproduzem. Na própria música, em alguns lugares, os artistas não têm produtor, né? O forró em São Paulo, a parte da música, muitos artistas não têm produtor. Eles acham que o produtor, muitas pessoas, muitos grupos, acham que o produtor são só meios de venda, servem apenas para vender. Então tem muito dessa compreensão também. Aí aquilo, como a dança, eu vou obviamente generalizar, né? Claro, não vou contar com quem já conhece ou quem já trabalha com produtor, tenho que contar com a maioria, né? Que é o que eu observo, também posso estar errada. Mas a maioria nunca procurou um produtor, ou nem pensou em procurar, porque é isso. De uma forma como começou, as pessoas da dança se juntaram, fizeram eventos, e ninguém nunca procurou um produtor. Ou os produtores saíram do próprio, né, do próprio meio ali. Então, transformou-se, criou-se um método que não inclui esse produtor. Então, por isso que às vezes, no curso que eu dou, muitas vezes, quando eu falo algumas coisas, que são bem papel de produtor artístico, sabe? Quer ver o artista como um todo, quer ver o profissional como um todo. Não só o produto final, mas tudo que ele faz antes de chegar ali. Então eu vejo que eles não têm esse olhar, sabe? Eles não sabem o que fazer. Meu coach, assim, eles não sabem o que fazer para que aquilo ganhe uma proporção maior, para que aquilo que eles querem fazer tenha de fato, muitas vezes, um caráter mais profissional, que ele possa abranger outras pessoas e outras áreas, que ele possa agregar outros profissionais. Então eu vejo que é isso, às vezes a pessoa, o profissional do forró dança, às vezes realmente nem pensa, porque está no automático essa coisa de fazer daquele jeito, sabe? E parece que é um novo método, só que não é. É só porque realmente não é usado, e os outros antes dele não usavam, e os outros também não contratavam, e assim vai, sabe? Mas assim, é algo que faz uma enorme diferença. Porque Com é certeza. isso. Eu, por exemplo, e eu sei que tem muitos produtores e produtoras assim, como a gente já trabalhou, vamos supor, em várias áreas, então, como eu lhe disse, música, teatro, dança,
cinema. Então, consigo ver algo mais abrangente, mais universal. Então, se eu não vejo um evento de dança de forma isolada, entende? Eu consigo ver como ele pode se relacionar com outros eventos, com outras linguagens, com outros espaços, sabe? Que não só aquele, que não só a academia de dança, que não só o espaço de apresentação de dança que sempre é usado. Não. Eu consigo ver, consigo enxergar outro tipo de interação, outros tipos de trabalho que podem ser feitos, né? A primeira vez que a gente trabalhou juntas, eu acho, foi quando eu chamei vocês no show de Sandra, em que a gente queria enaltecer o feminino, a mulher, né? E era o que eu comecei na minha observação, eu sugeri fazer esse projeto, que era o Sandra Belias Comadre, que nossa banda tinha homens e tinha mulheres, sempre teve, né? Uma coisa com produtora que eu sempre procuro é contratar outras mulheres. Então, a minha primeira opção sempre tem técnica de som? Vou catar as técnicas de som, né? Se eu contratei ela não se encaixou, aí eu também não vou contratá-la só porque ela é mulher depois, mas eu procuro sempre primeiro a mulher. Então, de luz, e quando eu procuro, e quando eu acho aquela de luz e trabalhou e foi do jeito que eu precisava, eu trabalho com ela a vida toda, se eu puder. Então, ou dou oportunidades a outras, ou peço que ela indique outra mulher ao invés de outro homem. Embora eu não evito, mas eu dou preferência. Eu trabalho com muitos homens, mas eu dou preferência às mulheres, é isso. É o que eu posso fazer, né, no meu mínimo ali para poder dar essa oportunidade que eu vejo que não tem. Então, que muitas vezes eu não tive, por exemplo, né? Essa produtora que me chamou, talvez preferiu chamar um cara, às vezes, sei lá por quê. Então, sempre tem esse olhar, sabe? De chamar outra mulher e fortalecer esse laço, fortalecer essa profissão, aquela mulher ali. Se são produtores, se são artistas, né? Tem muito disso. Eu estava falando de quê antes? Já me perdi. Você falou um pouquinho do forró dança e você estava explicando como é importante, né, a dança também ter uma produtora, um produtor, e da realidade que é bem diferente Sim. aqui em São Paulo, aí... E quando a gente trabalhou juntas? E quando a gente trabalhou juntas, o primeiro show, acho que foi no Sesc Santana, da Sandra Belias Comadre. Que foi um projeto que eu fiz pensando justamente, eu digo, Sandra, aqui o forró tem muito homem. Vou falar assim, bem... As bandas, a maioria são formadas por homens. Sei lá, eu vejo, eu posso estar errada também, óbvio, sempre. Mas, geralmente, os professores, ou, né, os cabeças dos movimentos são homens, né? Você não está errada. Né? Os produtores são homens do forró, os donos das casas são homens. Os DJs. Então, né, gente? Então, assim, eu digo, Sandra, vamos botar mulher nesse meio. Tem mulheres que tocam. Sabe, a gente muito bem, tem um trabalho pesado de anos e anos e que às vezes estão à margem do circuito, hein? Pois é, quando a gente foi montar a banda, a gente procurou logo mulheres, como sempre. E aí mas a gente precisava de certos níveis e certos, obviamente, tipos porque aí não é todo mundo que toca igual, não é todo mundo que vai se adaptar àquele trabalho, e a gente conseguiu mesclar nossa banda, homens e mulheres. Mas eu queria algo com mais mulheres. Digo, vamos fazer um projeto à parte? E a gente fez esse projeto à parte, a gente tinha vários projetos, que foi o Sandra Belias Comadre. E a gente levou para o Sesc, e aí eu disse, olha, aí eu vendi aquele projeto casado mesmo já, né? Digo, olha, vamos tentar trabalhar, eu acho que eu falei isso com você, trabalhar na dança e na música, porque eu sei que aqui em São Paulo é isso muito colado, né? Então, vamos tentar fazer as duas coisas. E aí eu pesquisei e me indicaram mulheres que conduzem, eu amei, né? Até porque quando eu fazia dança, era sempre eu que conduzia.
Então eu era a mulher que conduzia. Aliás, a Suelen dança muito, Que gente. Tem um conversa, não. gingado maravilhoso. É verdade, é verdade. Conduz muito bem. Mas eu sempre quis aprender também, né? Tem várias técnicas também, não é fácil conduzir, mas é uma coisa muito minha mesmo de conduzir, né? Então, eu digo, perfeito, é isso aqui. Porque é isso, eu sempre quis mostrar que a gente sempre pode. A gente pode qualquer coisa. Então, quando eu chego em São Paulo e vejo aquelas faixas no salão que as pessoas, geralmente mulheres, ficam lá na linha esperando ser chamadas, eu digo, não. Ué, por quê? Quando eu vou no Cantaima, você pode me procurar. Eu estou lá perto do palco e dançando com outras mulheres. Inclusive, quando eu ia muito, né, quando eu estava lá, por exemplo, já tiveram homens que me chamaram para dançar, mas tu me conduz. E eu acho isso lindo, sabe? Claro, vamos tentar, sabe? Isso aqui é uma dança, e às vezes as pessoas levam a dança muito a sério também, nesses bailes, né? Onde elas têm que ser uma coisa de relaxamento e de entrega, né? É engraçado, só um adendo, quando eu estou dançando lá em São Paulo, a primeira coisa que eu digo, olha, eu sou paraibana, então eu danço um pouco diferente, tá? Então vai com calma. Porque, né, tem todo já uma linguagem corporal específica que você tem que fazer para poder se dar bem no baile, dançar direitinho com todo mundo, né? E aí eu já digo logo isso, aí a pessoa com quem eu estou se interessa, tá bom, vamos tentar aqui. E uma coisa que falam muito quando eu estou dançando, isso é bem legal, eu levo isso para a vida, é que, nossa, você sorri muito quando você dança. Eu digo, é porque eu tô gostando, eu tô me divertindo. Porque é isso, as pessoas às vezes ficam muito, ó, eu já aqui divagando nas outras coisas, né? As pessoas se preocupam muito com os passos, porque como em São Paulo tem esses passos, né? E gira para lá, e gira para cá, e pega assim, pega assado, e vai não sei para onde. Eu não me preocupo muito com isso. Por isso que eu digo logo, olha, minha pessoa paraibana, a gente vai dançar, mas tenha calma. Então, porque eu não quero ficar preocupada com passo. Sabe? Eu rodo, o povo também me roda, mas eu fico muito livre. E eu erro, e eu caio na gargalhada quando eu erro. Eu não fico tensa quando eu erro. Porque ali eu tô para dançar e me divertir. E eu vejo muitas pessoas tensas e preocupadas em executar os passos perfeitamente. Sabe? Eu acho que tem muito isso, mas também tem a questão de que, às vezes, o ambiente da balada, muitas pessoas me perguntam, nossa, você tá séria, você não sorri. Eu tô concentrada, eu não tô muito preocupada, tipo, em quem tá me vendo. Tô preocupada ali com o meu par, para mim é uma meditação e é uma coisa tão íntima que eu tô num grau de concentração que, não sei, eu não tô sorrindo. Porque sorrir para mim é uma coisa muito de festa e tal. Eu tô mais num nível de. Sabe quando você cai em Relaxamento. relaxamento, intimista, não sei, ali numa comunhão com o par. Então eu Mas é acho seu super jeito, né, legal. de É dançar. o meu jeito. Eu acho que ninguém é obrigado a nada, nem a fazer milhões de passos, nem a ficar de cara fechada, nem a sorrir. Eu acho que o baile é para se divertir, ser natural, e o importante é respeitar o par. Se tá bom para o Né? outro e para você, tá ótimo então. E olhar Né? no olho, não ficar olhando para o chão, vendo o passo que vai dar, sabe? Às vezes, como produtora, talvez, eu observo muitas coisas. Em todo lugar que eu vou, principalmente em lugares que têm manifestações artísticas. Então, eu sou muito de observar as pessoas, e seja no palco, ou seja na dança, ou seja no público sentado, porque eu tenho que ficar atenta a isso. Isso é muito importante. Eu tenho que ficar atenta às reações das pessoas, as reações dos dançarinos, as reações dos músicos, as reações do cantor, as reações de quem está no bastidor, se está gostando. Então, eu tenho que ficar atenta a tudo, sabe? E, e essa é uma coisa, por exemplo, que me fez chamar vocês. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou escrever um projeto, eu vou não sei o que, eu sempre coloco, porque eu sei do zelo que o Mulheres que Conduzem tem nesse aspecto de ideias, no campo de ideias mesmo, de promover uma igualdade, promover realmente um relaxamento, de que você não precisa ficar esperando outra pessoa te chamar para dançar. Dance, seja sozinho, seja acompanhado, com uma pessoa do sexo diferente, do mesmo sexo. Então, é o que eu acredito também. E é como eu acho que deveria ser um lugar para se dançar, um baile, né?
como a gente chama em São Paulo. Que aqui a gente chama de baile não, viu? Aqui a gente chama de qualquer outra Como coisa, é que menos baile. vocês chamam? Aqui Como é é que vocês festa, chamam? é farra, é o forró. Vamos pro forró, mas às vezes nem é forró, às vezes é samba. E qual Mas que é a diferença do forró aí e aqui? As festas de forró de raiz aí, assim, não só na dança, mas no jeito de viver a festa. deixa eu aproveitar e mandar um cheiro aqui para meu irmão, tá dizendo que eu danço muito. E para Polly Broa, a Polly Nascimento, que também dançou muito. Fez dança de salão lá em Recife. Tá dizendo que eu danço muito. Ô, mulher amiga, né? Amiga para essas coisas. Mas a diferença, nossa, assim, gritante, né? Primeiro que eu fiz, antes de ir para São Paulo, já pensando nisso, eu fiz algumas aulas aqui. E eu sempre era condutora. E eu já notava, por exemplo, eram escolas, uma escola mista, era uma escola mista, né? E sempre os homens, quando viam mais mulheres, mesmo que elas estivessem em par, eles já entravam, assim, obviamente de maneira sutil, né? Porque a dança tem essa coisa mais relaxada mesmo, mas achando que se precisava de homens mesmo ali para dançar. E a gente, não, tá tudo certo aqui, tá todo mundo com par, né? Até porque se alguém quisesse, beleza, a professora às vezes vai chamar, né? Pergunta se tem. Mas tudo bem. E a diferença gritante, assim, justamente é no chamado baile, né? Na minha adolescência, principalmente, eu fui muito para shows de forró aqui, é isso. São ao vivo. Sempre é uma banda tocando ao vivo. O DJ aqui, nossa, eu já vi amigos que tentaram fazer, né, trazer essa coisa de DJ para cá, mas não dá certo. Do DJ de forró, né? Não dá certo. Porque eu acho que a gente é culturalmente muito acostumado ao forró com uma banda, um trio tocando ali, sabe? As festas são muito ao vivo, então a gente vai para aquele show, tá? Vamos para o show do trio nordestino, vamos para o show de não sei quem, ou então vamos para a festa de não sei o que vão tocar tais pessoas, tais trios, vão para Vai por lá. causa do show. É, não é, às vezes, não, a gente vai para dançar, né? Dançar no show. Mas a gente não chama de baile, porque aí eu acho que baile justamente tem essa entonação de ser para dançar. Seja o que seja, se for banda, se for DJ, se for música eletrônica sem ser, né, uma pessoa lá. Então e é muito, eu acho muito bem usado esse termo baile, porque é isso, né? Baile para mim tem essa coisa da dança. Então aqui obviamente dentro do meu conhecimento, né, sempre, que aí vai ter, mas dentro do que eu vivi desde a infância, né, gente? Aqui, festa de São João, a gente vai realmente para dançar, para curtir, para comer, para se divertir, ver os shows, né? A gente tem muito essa coisa da música ao vivo, como eu disse, mas tem muito essa coisa também de ser esperada para chamar, ser esperada chamar para dançar, né? Esperar chamar para você para dançar, e ser convidada, né? Não tinha muito essa, depende do lugar que você está, depende realmente do ambiente, digamos, eu estou dizendo o tradicional, né? O tradicional você espera o cabo lhe chamar para dançar, a gente fala. E vocês trocam bastante de par aí na Paraíba ou não? Dança mais com conhecidos? Dança mais se é parceiro de vida, parceira de vida ou não? Ou pode dançar com todo mundo, é normal? O que acontece, né? Muitos são casais mesmo, casais de namorados, marido e mulher, etc. Então, muitos, e geralmente esses casais não trocam de par. Não tem essa troca que a gente tem em São Paulo, que a gente tá lá para dançar. Que foi o que eu sempre acreditei. Quando eu era adolescente, eu saía para dançar no forró, nos shows, e um cara me chamava para dançar, eu dizia logo, mas eu tô aqui só para dançar. Porque muitas vezes a pessoa te chama para dançar já com a intenção de ficar com você, de lhe beijar, de achar que tem alguma chance. Engraçado. Depois que eu percebi isso, mas eu sempre tinha que dizer, olha, eu vou dançar com você, mas eu só quero dançar, tá bom? Beleza? Beleza. Algumas pessoas já entendiam de boa e entendem por que a gente fala isso, porque a gente tem que falar isso. Porque muitas vezes o cunho realmente é sexual, é de se aproximar para ter alguma coisa. Então, muitas vezes a intenção de quem lhe chama para dançar é para ficar com você. Entendi. Muitas vezes, né? Obviamente tem as exceções das pessoas que vão lá, como eu, por exemplo, vou para dançar.
Eu não lembro nunca de ter chamado alguém para dançar que fosse para aquele objetivo. Aconteceram pouquíssimas vezes na minha vida, mesmo. Mas tem essa questão, tem esse cunho realmente de paquera, né? Que obviamente acontece em todo canto, mas ele é muito maior do que o puramente da dança. Né? Aí a gente vai, dança no baile, a pessoa lhe chama para dançar, você dança uma música, se a música para, se ela emendar, você dança no máximo duas, e se tiver bom, e agradece, obrigada. Quando não, você, posso dançar mais uma com você? Então tem eu chamo de essa etiqueta, né? Tem essa etiqueta que aqui não tem. Aqui não tem essa etiqueta. Então, por isso que eu digo a você, quando eu cheguei e vi a demarcação do baile, que é uma das pessoas, quem está na Paraíba e que tá nos ouvindo aqui, é assim, gente, em São Paulo, quem não conhece, algumas casas, eles têm um lugar separado para se dançar. Inclusive, algumas com demarcações mesmo, né? Outras não, mas algumas têm, inclusive, demarcações. Então, só fica naquele lugar quem está dançando, né? Quem não está dançando não fica naquele lugar, fica nas bordas, as margens desse lugar, ou para chamar alguém para dançar, que não esteja dançando, obviamente, ou esperando alguém, no caso, geralmente, se você for mulher, ou esperando que alguém lhe chame para dançar. Ou bebendo, ou Ah, e conversando. pode tá olhando só, pode estar. Aí, assim, eu estou dizendo que as pessoas que ficam realmente naquela linha, naquela proximidade, né? Aí elas estão realmente esperando ser chamadas, ou etc. Mas, e elas trocam de par porque elas estão lá só para dançar, né? A maioria também. Eu também já fui abordada para outras coisas na dança, então não posso falar que é todo mundo. Mas você dança uma música, duas. Em São Paulo, por exemplo, aqui na Paraíba, aqui geralmente no Nordeste, os músicos, eles emendam um bloco inteiro de 3, 5 músicas, sem parada, sabe? Aqueles poporris que a gente faz aqui. Em São Paulo, E música assim, ó. Só pegada. corrida. Em São Paulo, os músicos, e foi uma coisa que a gente teve que aprender, inclusive. A gente não emendava muito. Os músicos falavam, Sandra, olha, aqui a gente não emenda muito, e a gente observando também. Então, tipo, se cantar uma música soltinha, ela tem começo, meio e fim, e depois começa a outra. Né? Ou então emenda no máximo duas, ou faz um poporri pequeno, porque você pensa em quem está dançando. Isso é totalmente diferente, Iris. Isso, assim, é outro mundo pra gente do forró aqui, sabe? Mas isso, Suelen, assim, aqui em São Paulo a gente está falando disso num ambiente específico de dançar forró, né? Desse forró É, urbano, de balada, de baile. Porque aqui em São Paulo também tem as casas nordestinas que que eu já fui tocam também. corrido e Isso. que dança, eu acho que parecido com o do Nordeste, mas aí você vai poder dizer melhor, porque também no Nordeste tem muitos jeitos de se dançar, né? É, é, eu já fui a algumas casas nordestinas, em São Paulo também, e pronto, eu vi o que eu vejo aqui, né, desse tradicional, do trio que toca pegadão lá, e emenda tudo, e é daquele jeito bem que a gente faz aqui. O que é que acontece? Aqui, como não tem essa etiqueta, se a banda emenda, o trio emenda, né, trio ou banda emenda 4 músicas, você não é obrigada a dançar as 4 músicas. Você pode dizer, tá bom, obrigada, e sai, sabe? A mulher pode fazer isso, não pode fazer isso. Geralmente a gente faz quando acaba a música, ou quando a gente percebe que aquela música que começou chegou ao fim. Mesmo que emende com outra, entende? Entendo. Pode Aqui ser não um... é costume. Aqui não é, aí não é costume, né? Então A tem gente essa espera diferença. terminar o bloco Espera para. terminar o bloco, por isso ele não pode ser muito longo. Então isso acima da diferença incrível, enorme, né? Aí tem essa questão das abordagens, também são totalmente diferentes, né? Uma abordagem em São Paulo só realmente para dançar, né? Só visa o divertimento. Pouquíssimas vezes visa uma paquera, obviamente é normal a interação humana, mas é para dançar. 80, 90% é para isso. Aqui, né? Pelo menos na Paraíba, nos bailes, olha só, eu já, que eu vou aqui no Nordeste shows, é, geralmente, quem lhe chama para dançar tá querendo me paquerar. Obviamente, mas é quase que 50%, 50%, 50-50 ali, meio a meio, sabe?
E outra, inclusive nas aulas de dança aqui, Iris, os casais heteronormativos, né, homem e mulher, eles. Eu já participei de aulas iniciais, então a professora, o professor, ele diz: olha, é, isso aqui é uma aula de dança, para todo mundo se divertir, aprender, né? Aí, para os casais, isso ele fala, né? Marido e mulher, namorados, etc. É legal você dançar com outras, né? A sua parceira dançar com outras pessoas, ou o seu parceiro dançar com outras parceiras, porque isso dá uma noção maior de questão de, né? Que cada corpo dança de um jeito, comportamento, você acaba realmente aprendendo mais. Sim. Mas se vocês não quiserem compartilhar, quiserem só dançar os dois também, fiquem à vontade. Por que isso é falado? Porque acontece muito dos casais que entram para aprender dança e não querem dançar com outras pessoas. Porque culturalmente aqui você não divide a sua mulher, que você acha que é a sua. Travou. Travou, gente. E provavelmente vai estar terminando esse bloco. Tá travado? A Suelen lá. E eu vou. Suelen, travou. Você falou que a gente não divide, né? Aí na Paraíba, geralmente nos bailes, os casais dançam entre eles. Eu vou Isso. aproveitar para te dizer que a gente está acabando mais um bloco. E que o Gente! Instagram, daqui uns minutinhos, daqui 5 minutinhos, ele Tá. vai cortar. Você quer continuar? Você quer parar? Você tem mais assunto? O que você quer fazer? Ai, não sei, mas pelo menos um tempinho a mais para a gente agradecer, se falar, terminar. Então, pode passar para outra para a gente pelo menos finalizar, né? Então, eu vou ler De aqui ó, um acordo. comentário da Esté, que inclusive fez aula no Sim, Mulheres que Conduzem. Ela está dizendo, quando fui para Roraima, era muito difícil dançar como mulher solteira, porque os homens não gostavam de ser convidados para dançar e também a dança tinha muita visão de conquista e flerte, principalmente. exatamente. Exatamente isso. Aí Infelizmente. acontece igual, então. Igual, geralmente aqui, né? Norte e Nordeste, né? Geralmente são essas formas, é para flerte mesmo, é para paquera, né? Nossa, isso a gente convive com isso desde que começa a sair, começa a ir para show, né? Infelizmente. Aí, por isso que tira um pouco desse tom de divertimento, de relaxamento, porque você está sempre preocupado se aquele outro tá ali te chamando porque quer ficar com você, ou se você vai chamar. Sabe, tira essa coisa do só dançar, do só se divertir, né? Então, como eu estava só para Porque aí completar, fica não sei se aquela preocupação, né? Exato. Então, por exemplo, nossa, se eu tiver um namorado ou namorada que seja ciumento ou ciumenta, e eu vou para um forró sozinha, nossa, a avó vai falar, a mãe vai falar, a tia vai falar, suas amigas vão falar, os amigos dele ou as amigas dela vão falar. Como assim você vai para um show que é de forró para dançar? Porque você vai dançar com outras pessoas. E como aqui a intenção sempre tem o flerte por trás, como assim você, né? Você não é solteira. Entendi. Então, se a Esther teve dificuldades por ser solteira, e realmente, imaginem a dificuldade que tem também de quem tem um relacionamento e a outra pessoa ou as outras pessoas, né, entenderem aquilo. Então, é muito difícil. Então, aquele caso que eu contei do grupo de dança, das escolas de dança, eles têm que avisar isso e muita gente prefere não compartilhar, não dividir, não dançar com outras pessoas, porque tem essa imagem, essa cultura. Você quer partir para outra já, para a gente? Eu acho, Suelen, se você quiser contar um pouquinho para a gente como é que foi sua experiência e como é que está sendo nos fóruns de forró, eu acho bem importante para o pessoal que não escutou falar, se você quiser falar um pouquinho, não só da sua experiência, mas do que são os fóruns, porque eu participei um pouquinho, mas você participou muito mais. Então, a gente já Uhum. poderia abrir o próximo bloco falando sobre isso. O que você acha? Pode ser,
Pode ser. Então, galera, até daqui a pouquinho. Eu vou encerrar essa daqui e a gente já volta falando dos fóruns de forró pelo Brasil. Um Isso. abraço e até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.